sou a tia Ju, tá bom? Mas eu estou aqui na dependência do Senhor, necessitada da carência, da misericórdia dele. Só o Senhor para fazer comigo. E eu quero agradecer essa confiança dos amados, né? E permitir. Eu conhecia, nem lembrava mais de mim, porque eu entendo a idade, né? Pastor, o tio Moacir me convidar foi corajoso, porque ele ainda não me viu falando. Até meia-noite? Até meia-noite? Então tá tranquilo, né? Nós estamos tranquilos. Tem papá pra gente? Então tá bom. Então, porque a gente fica com fome até tarde, né? Então vamos lá. Eu quero, assim, cumprimentar as crianças com a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar as crianças de perna comprida com a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero já dizer, tia Ju se coloca de pé, tia Sol se coloca de pé, tia Rayane se coloca de pé. Vocês têm uma dívida comigo. Eu falei que eu ia falar, ele me deu liberdade, não foi? Vocês têm uma dívida comigo, elas sabem o que é, não vou falar o que é não, tá? Tá bom? Entendeu o recado? Então tá bom, obrigada. Jamais está perdoado porque vai me ajudar ali dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei que eu falo, gente. Eu sou desse jeito. E por isso que eu estou curiosa para saber, porque essa festa começou ontem. Quem estava aqui ontem? Foram pouquinhos. Só. Jesus, misericórdia. Uma grande festa. Então, vocês vão me contar como foi ontem. Foi bom? Como foi a palavra? Maravilhosa. Tá. E o que você lembra da palavra de ontem? Fica tímida não, pode falar à vontade. Que nós orávamos quer dizer que nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Olha, sabe que o tio, ele fez o cartazinho, mas ele não botou quem ia ministrar ontem não. Eu fiquei curiosa. Quem foi que ministrou ontem? Pastor Leandro. Meu Deus, gente. Eu amo o pastor Leandro, que o pastor Delcio não me ouça, mas eu queria muito que ele fosse o meu pastor, porque eu apronto e ele não chama a atenção. Eu adoro isso! Isso é muito bom! Glória a Deus! Então, eu vou precisar de uma mesinha, tio. Tem? Então, olha só, como o pastor e a tia Ana Mary é mais velha e eu sou a jovem, eles devem me ajudar no louvor. Mas o louvor não é para agora não, mas já para ir se preparando. Porque eu não sei se a nossa geração... Eu lembrei porque eu pesquisei, né? Santo que me trouxe. Tá bom? Mas os jovens não devem saber, eu acredito que o ministro aqui não deve saber, águas purificadoras diante do trono. Foi o que o Senhor me deu. Então, eu estou na dependência do Senhor. O Senhor me deu algo muito no profundo. Talvez não seja o que a igreja, né, está esperando de mim, porque eu já falei, eu não sou pregadora, né? E eu fico nervosa, gente, porque a nossa líder está aqui, da Uniadep, né, faz parte de lá. Depois eles podem me chamar a atenção, eu não gosto disso. Glória a Deus, a tia Gia. Brincadeirinha. Então, quero contar algo para vocês muito importante. Todas as vezes que eu sou convidada para estar ministrando, eu sempre falo não. Eu nem pergunto, pastor, já vou logo dizendo não, porque eu tenho muita dificuldade. Mas eu fiz um voto com o Senhor de um tempo, em prol da vida do meu filho, e eu não tenho rejeitado. Mas eu já, né, eu falo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Fiz ETEP, mas não sei nada não. Estou sendo bem sincera com vocês. Né? Estudei até a 4ª série, mas é o que o Senhor vai falar comigo. Já se eu fazer um erro de português, pelo amor de Deus, não me chama atenção aqui não, me chama em casa. Tá bom? Porque, não sei, um tempo atrás, lá no Facebook, alguém botou ata. Aí que quer dizer, tá. Ela falou assim, foi corrigir. Eu lembro disso, eu aprendi contigo, mulher. Aprender é bom. Então, pastor Guilherme, se eu falar uma coisa assim, eu falo assim, minha irmã é assim, tá? Fico com vergonha, depois, tá? Eu não fico envergonhada. Então, vamos lá.
Tia G, vem, tia G, me ajudar. Não, pô, vem me ajudar. Por quê? Nós estamos, gente, estou muito feliz, essa igreja tá linda. Ah, esses rostinhos, hoje podia ter pedido uma foto minha e botado ali caminhando, né? Poxa vida, nem me botaram ali, porque eu ainda vou nas águas profundas, mergulhar nas águas profundas, então é isso aí, né? Então eu quero dizer para vocês que eu estou assim muito alegre por conhecer essas crianças lindas. Quem já viu a tia Cláudia lá no Tempo 7 fazendo a peça com o tio Léo lá, que o tio Léo que bota umas provas, né? Eu sempre faço algo que não é legal. É, porque o papel de mar, a tia faz bem, porque eu não sou vazia, eu faço papel de mar muito bem. Mas hoje eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração. Gente, eu vejo a tia Anne, eu lembro dela pequenininha, algodão doce, gente. É tão bonitinho, né, ver essas coisas. Mas eu quero dizer para vocês. Então, vamos abrir aqui, né? A tia G já sabe mais ou menos como funciona esse recurso, né? Porque ela já jogou te olhando, né? Não deixa pra frente. Não? Eu vi. Mas Deus me deu algo diferente dentro dele. Tá bom? Então vamos lá. Aí você mostra, ele segura o castelo porque ele é grande. Não precisa aparecer não, é o castelo. Né? Que hoje quem tem que aparecer aqui é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí então falaram, né? Das águas purificadoras, que a gente tem que mergulhar. Não é verdade? Mas o quê? Vocês não vão me contar não o que aconteceu ontem, não? Eu estou curiosa, porque adoro saber o que acontece. O que Deus fez mais? Não fez mais nada? Fez, mas só que não lembra? Vocês não vão esquecer de mim. Vai não, né, Jair? Então, lá no livro de Ezequiel, nos ensina, né? Quem chamou Ezequiel? Ele estava no templo. Quem chamou Ezequiel? Gente, perdi agora, esqueci. Quem chamou Ezequiel? Vocês sabem quem chamou? Porque na Bíblia, nossos irmãos profetas, tinha muitos profetas. Vocês conhecem alguns da palavra do Senhor? Porque não é história, não. A Bíblia, ela não é uma história, não é só para a gente saber. A Bíblia, ela é fato, é verdade, é realidade. Só que aconteceu muito tempo. E não agora, não é verdade? Mas o Deus que operava naquele tempo é o Deus que opera em nosso meio nos dias de hoje. Não é verdade? Então vamos lá. Quem conhece o profeta Ezequiel? Quem já ouviu falar do profeta Ezequiel? Muito bem. Mas ninguém fala, ninguém mais aqui fala isso, não. Você é minha lindinha. Ai, que amor, isso mesmo. Você também conhece o profeta Ezequiel? Já ouviu falar dele? Não? A gente vai encontrar na cruz, graças ao bom Deus. Então vou falar uma coisa para vocês. Quem é esse? É o profeta Ezequiel. Eis que surge. Olha o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava no templo. E Deus lhe deu uma... Ai, eu amei essa igreja, gente. Eu queria ficar aqui. Pede pastor para mim vir para cá, tá? Mas, ó, só no tempo do verão. Já vou avisando, eu sou alérgica. Aí, o que acontece? Então, olha só. Ele estava no templo. E Deus deu-lhe uma... E, de repente, o que aconteceu nesse tempo? O que Deus fez? Mostrando para Ezequiel. Vamos lá? Oba! O rio. Olha, tô vendo que você vai ser uma das minhas ajudantes aqui, hein? O rio. Tá vendo, igreja? Vocês sabiam disso? Hein, crianças de perna comprida? Vocês sabiam? É? E esse rio transbordava, ia saindo. E aí Ezequiel, Deus tirou, trouxe ele e colocou ele. Olha, e olha só, quando
vocês foram à praia, vocês gostam de molhar o pezinho? Quem já foi à praia? É? Quem sabe nadar? Vocês são melhor do que eu não sei não, tá? Mas aí, olha só, a tia vai lá na praia, bate o pezinho na praia, na água, adora. Aí vem aquela ondinha, aí mais um pouquinho, mas não molha muito, né? Porque só no pé não rola. Tia G, o que vai acontecer só no pé? Vai tirar só o teu chulé. Ah, tem não, desculpa. Então, o que acontece? Ela caiu, né? Eu dei essa, viu? Então, quando a gente está na praia, eu gosto assim, eu não sei nadar, mas eu vou assim mais um pouquinho. E aí, Deus foi fazendo com Ezequiel sobre as águas. E aí, mais um pouquinho, porque chegou até o tornozelo, né? E aí, Deus vai transbordando, e vai se derramando, e vai saindo mais, e vai. E aí, vem aquelas ondinhas, e aí eu vou mergulhando mais um pouquinho na água. Até o joelho. Exatamente, tia. Até o joelho. Até o joelho. Mais um bocadinho. Até onde mais que as águas cobriu Ezequiel? Quem lembra? Olha só, ela merece prêmio. Cadê de você? Merece prêmio, hein, gente? Ela tá sabendo responder aqui, ó. Essa é boa. Vou levar para a secretária. Então vamos lá. E aí, mas não é o bastante. Entenderam? Na praia eu não posso, porque eu não sei nadar. Mas com o Senhor, as águas do Senhor, que vai transbordando, que vai chegando, que vai cobrindo, chega até onde? Até os ombros, né? Vocês não sabiam, né, adultos? Que é até os ombros. A tia Cláudia, quando chega lá no mar, quando chega até aqui, ela já fica assim, né? Aí faz igual criança, joga no chão pra água não pegar, porque senão o mar não engole. Não sei nadar, não vou abusar. E aí você tentar o seu, meu Deus, né? E aí, nessas águas profundas, né? A gente, quando você, quem sabe nadar, sai, né? Por quê? Dá pra andar? Não. E aí, essa água foi transbordando, transbordando. E olha só. E essa água foi pegando. Quem já ouviu falar do Mar Morto? Já falou? Já ouviu falar? Então fala pra mim, querido. O que é o Mar Morto? Vamos lá. Fala pra tia. É o mar que fica em gel, que tem concentração de sal, que não há nenhum sinal de vida lá. Ai, meu Deus, que exemplo! Pra mim. Olha só. Vocês viram o mar, as águas do Senhor, ele vai alcançando, não é porque eu quero correr, porque tem algo que Deus me deu, né? Estou usando os recursos porque a gente pede, a gente fala, usa, né? E aí transbordou. E foi dando, né? Alcançando aonde não havia vida. E agora a gente pode ter uns ajudantes, né, tia G, para ir colocando, quem foi acertando, né? Não é verdade? Então vamos lá. Isso! Porque quando nós deixamos as águas do Senhor, né? E a gente não fica só no joelho, e não vai ficando nem no tornozelo, nem no joelho, a gente vai mergulhando na presença de Deus. E aonde não há vida, começa a ter vida. E teve vida naquele mar morto, porque é provado que é tão salgado que não há vida. E aí, começou. Bota aí, tia G. Vamos lá. Vem ajudar também a tia G. Vem, meu lindão, vem ajudar a tia G aqui. Com a gente, aqui comigo, todo mundo trabalha. Né? E aí, olha, gente, onde não tinha vida, o Senhor começou a trabalhar.
E Deus foi dando, porque lá não tinha nem árvore. Vocês leram ali, ó. As águas saíam debaixo do umbral da porta, tornavam-se um rio profundo, chegavam ao Mar Morto e o que acontecia lá? Vai acontecendo coisas. E as margens do rio nasciam, nas margens do rio nasciam árvores frutíferas, cujo fruto servia de glória, e as suas folhas de eita glória. E assim Deus foi fazendo, e Deus vai fazendo nas nossas vidas. Tá bonita essas árvores, né? Olha os frutos. Tu acha que é o quê? Laranja? Né? O que você acha que é outra? Maçã. É maçã? Tá bonito, né? O senhor dá pra comer, gente, isso aqui, né? Tá vendo? Olha esse arranhão que lindo. Profundo, não é verdade? E aí, como as águas do Senhor saíram do tempo, Deus me deu uma visão muito profunda quando eu estava lendo a palavra. Porque hoje depende muito daqui, ó. Depende muito daqui, para essas águas, né? Depende do que a gente está saindo daqui, para as nossas vidas. E aí, aqui, né? Aqui já tem vida. Aqui tem vida no Senhor. Aqui já está frutificando. E como está frutificando aqui, já está transbordando. Está transbordando. E com isso, está alcançando. Olha só, a água ela está entrando por aqui. Está entrando em nosso meio. Está tocando. Nós não estamos mais com água no tornozelo. Sabe por quê? Uma coisa que a nossa igreja é rica em palavra. A Assembleia de Deus, ela é rica em palavra. E a gente só não cresce porque muitas das vezes a gente não lê a palavra. Não temos tempo de parar e estudar a palavra de Deus. E é necessário, crianças, que aprendemos a palavra de Deus. E olha, ontem Tia Rô falou algo lá em cima no capim, hoje que está tendo congresso, por isso que eu não consegui trazer criança. E aí, ela falou assim: crianças, vocês que não sabem ler, porque os pequenininhos não sabem ler, não é verdade? E aí falou assim: pede o papai e a mamãe para ler para você. Quem tem filho pequeno que tem tempo para ler para ele? Quem investe em Bíblia hoje, né? Começa nos pequenininhos e compra aquela com figurinha. Aí, né? Aí tá no jardim com figurinha. Aí depois vai primários. Aí vai mais o quê? Mais um pouquinho avançado. Aí vai ficando junior, a gente compra aquela bonitinha de bolsinha, tipo assim, formadinha, porque as crianças gostam, os menininhos com aquela coisa assim na frente, de cruzinho. Não, hoje tá muito bonita as Bíblias, né? A palavra não muda, ela é a mesma. Mas tem palavra desde o ventre da mamãe, já tem a Bíblia do bebê. Olha só, a Bíblia do bebê. Olha que profundo. Então, quando eu e você estamos mergulhando, me ajuda aqui, Tia Gia. Vamos pegar primeiro aqui. Isso aí. Então vamos lá. Quando a tia Cláudia não era de Jesus, a tia Cláudia tinha um coração assim, não era? Né? Triste. E aí você falou, sabe que não é segurança não? Não tem cara de segurança não. Aí, não sei se é porque eu conheço como tio, né, gente? E aí, o que acontece? Aí eu tinha assim, vamos lá, né? Lá na festa, lá nos bailes, né? Onde você trabalha, nas casas de show. Então, eu abria e fechava. Eu era a primeira a entrar, eu era a última a sair. E aí eu dançava,
dançava abalava, e dançava com um, dançava com outro, e lá fazia. E aí, o que acontece? Quando eu ia para casa, amassagada, acabada. E ainda tinha gente que tinha que me carregar, porque vivia demais. E aí, quando eu chegava em casa, aquela dor doía, tia G. Me faltava algo. Meu Deus, eu não sabia, porque nossos pais ensinam a gente, né? Em Deus, mas a gente não conhece Deus, a gente, né, nunca teve um encontro com Jesus. Todo mundo fala em Deus, mas nem todos têm Deus. Não é verdade? Falar em Deus é muito fácil. Eu falo em Deus, mas eu falava em Deus. E eu não tinha alegria, porque eu não tinha Jesus. E aí, meu coração estava assim, tão triste, tão triste, tão triste para a transformação. O que eu precisei para a transformação? A libertação. E a libertação veio na minha vida. E aí, num culto de segunda, a irmã Tânia Leal, e num culto de crianças, olha só, a tia, imagina essa tia aqui brincalhona, como é que era triste, amargurada. Vocês imaginam como é que era. E aí, olha só para vocês terem uma noção. A tia Tânia e a tia Cláudia fazia visita na segunda-feira com a Bibliazinha, todo escuto, e eu me escondia na live. Eu não quero esses crentes na minha casa, não. Eu não quero saber de Bíblia, não. Eu quero brincar, quero aproveitar, eu quero bagunçar. Quando tiver velhinha, eu vou para a presença. Eu era abusada e ainda falava assim. E aí, por isso que eu falei que eu sou jovem hoje. Nasci de novo. E aí, olha só, quebrou-se as algemas. E um dia eu estava muito triste na minha casa. E aquele dia eu limpei a casa e preparei para receber elas. E eu ficava na porta olhando e elas não apareceram. Elas não apareceram. Tia Rayane, imagina eu naquele dia precisando. E aí, eu fui até elas. Eu fui naquele trabalho de libertação. E aí eu comecei um trabalho de libertação e ao círculo de oração. Gente, círculo de oração é tudo de bom. Não deixe de participar de círculo de oração. Olha só, você não é tratado com leitinho que qualquer coisa vai te tirar da casa, da presença, não. Você é tratado ali com mocotó, feijoada, coisa forte, alimento que fortalece a nossa alma. Olha só, coisa gostosa. É um estrogonofe bem refogado. Tem criança que gosta de estrogonofe, né? Bem refogado pra gente. Muito forte, um creme de leite ali com ketchup. Eu quero dizer pra vocês que círculo de oração para criança é bom também. É necessário também. E aí, quebrou-se as algemas. E o Senhor foi trabalhar no meu coração. E aí eu comecei, cada dia Deus fazendo algo, né, tia G? Cada dia Deus foi tirando. E mesmo assim, um pé aqui, um pé lá, eu fazia assim, hoje eu vou. E eu trabalhava em um lugar, numa pousada. E quem conhecia a tia Márcia, a Cláudia lá? E a Cláudia da bagunça, a Cláudia aprontava, a Cláudia não aceitava da mudança. E aí, no final de ano, eu trabalhava até tarde. E aí eu caí na besteira de... E eu chorei. Eu chorei arrependido. Criança! Mas olha só, tinha pouco morrendo de vergonha. E eu ia para casa de Deus como de alguém sabia, eu morrendo de vergonha e eu chorava. Eu chorava, oprimida. Sabe, oprimida é angustiada, que fez coisa errada, coisa que não é de Deus. Aí aconteceu que Deus, né, começou a trabalhar. E aí, tia G, porque a salvação, tu vai acreditar, tia G, veio depois. Por aqui, ó. Na minha vida. Tá? Isso aí, vem, tia G. Vocês sabiam disso? A casa suja, debochada. E a festa. A Cláudia comprou a blusa para participar do grupo das irmãs.
E eu vou para a igreja. Na oração, Deus falando comigo, aí eu fui fazer cabelo. Você é ruim, só quando eu tiver velhinha. Vou ficar mesmo assim, ainda porque ficava no meu trabalho. E aquela ida e vinda. E aí, teve a festa. Quem lembra do pastor de cá? Altão, lembra dele? Gente, a nossa igreja não tinha teto, não tinha nada. E estava para chover, o povo orava. E Deus ouviu, Deus guardou. E eu lá com meu filho pequenininho nos braços, né? Olha só, presta atenção nessa parte, crianças. E eu lá com as crianças, né? Com meu filho pequenininho, eu falei, e ele falava, vem na frente, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vocês sabem o que é o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Precisa ter isso nos dias de hoje. É necessário nos dias de hoje. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Porque a minha salvação só veio depois do meu batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão vendo como é que é profundo? Porque eu falei assim, eu vou fugir um pouco do Ezequiel das águas profundas, porque foi o que Deus me deu. Aleluia. E aí, o que Deus fez na minha vida. E aí veio a irmã Zaninha, que era a jovem Zaninha, e a Fabrícia de Cláudia. E elas eram jovens, né? E elas saíam muito com os jovens da igreja. Eu falei, essas meninas, não tá com nada não. Veio na minha frente, que eu falei assim, vou lá na frente. Olha lá, pastor Léo, vou lá na frente, sabe o que é isso aí? Aí eu fui com meu filho, aí alguém foi pegar a criança dela, aí veio Zaninha, veio a Fabrícia me abraçar. Eu disse, coitadinhos, tá com nada não. Assim mesmo. Fechei os olhos, e eu fechei os olhos, e elas começaram a orar, batizar. Que isso, gente? E ela, batizar. Vem cá, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vem, sério. Vamos botar alguém aqui no meio. Vem você aqui. E elas abraçando, porque você é a maior. No caso, você acha que teria que ser você. Não, elas. Você no meio. E elas, abraça aí. Abraça mesmo. Não ri não, é coisa séria, abraça. E, já é batizado com o Espírito Santo? Já é batizado com o Espírito Santo? Já fala em línguas? Em mistério? Fala em mistério? Em nome de Jesus, então nós estamos no caminho certo. E aí, o que acontece? E aí vocês começam a orar. E eu falando assim, quê? Diz que ela sou eu, mas eu abusada. Ela não, né? O que é isso? E começou a agarrar aquela bola aqui na garganta. O que é isso? E eu comecei uma rajada de língua de fogo lá. E Deus foi me transformando, Deus foi falando comigo. Eu fui para o banco e Deus falava comigo. E eu em mistério, eu louvava em mistério. Deus falava e elas falando. E elas ali, a gente aquela festa. E botava meu filho no braço. Eu nem sabia que ele estava no bracinho, mas aquele movimento da criança no braço. E eu lá louvando, adorando, exaltando, fui para casa falando em línguas. E eu não entendia nada. E Deus foi falando comigo. E aí veio a minha libertação. Porque a palavra começou a entrar no meu coração. Mas eu precisei do meu amigo Espírito Santo, porque ele sabia que eu não ia conseguir sozinha na minha vida. Eu tinha que mergulhar nas águas profundas. Eu tinha que desejar. E para desejar, nós temos criança que querer mais de Deus. Você no Natal não quer mais dos pais? Queira mais de Deus. E Deus vai fazendo na nossa vida. E aí começou. Obrigada, essa apresentação. Vocês estavam muito fracas. Estava diferente de Fabrícia e Zaninha, hein? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus me tomou em mistério. Mas naquele dia foi tão tremendo. Que desde aquele momento até os dias de hoje eu estou com meu Senhor. Perfeição não tem. Mas na dependência de Jesus. Porque se eu não tenho Jesus, eu não consigo suportar. Eu não consigo estar no meio daqueles que não conhecem se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Mas aí entra a cura. Entra a cura na nossa vida. E eu tinha mágoa da mamãe. Eu era triste porque as minhas irmãs falavam que eu era difícil, que era já para esquecer de mim. E aí eu era muito só, mas o Senhor fez a cura e eu fiquei com
minha mãe. E a minha mãe começou a falar, agora vai ter uma lavagem cerebral. Os crentes vai mudar ela. Ah, mas os crentes, acho que somos os crentes, tá? Os crentes faz, lavagem. Ai, Jesus, mamãe não sabia. E aí, mamãe, mal sabia que Deus estava fazendo algo diferente na minha vida. E aí, tia, sabe o que aconteceu? Eu ia sempre na casa de mamãe. E aí, mamãe adorava baralho, né? E eu ia lá e mamãe jogava baralho. Mamãe, faz cafezinho pra ela, Tiago. Faz cafezinho pra ela. E mamãe começou a ser ajudadora do culto de missões. Doava metade do que ela tinha de campanha daquilo, porque ela também passava dificuldade. E a mamãe me ajudava e ela falou assim, você ficou tão diferente. Eu achei que tu ia ficar chata, porque eu não implicava com as imagens. Eu não falava da religião dela, mas eu mostrava o que Jesus estava fazendo na minha vida. E nós temos, criança, por onde passar. Deixa Jesus fazer na nossa vida. Nós temos que ser diferentes. Não é porque na escola o amiguinho faz isso, faz aquilo. Não é porque teu primo, teu tio, ainda que não conhece Jesus, mamãe e papai, dependendo, que ainda não conhece Jesus, que minha filha vem primeiro para Jesus do que eu. Né? Eu quero dizer para vocês que não é por isso que você tem que fazer. Nós temos que ser diferentes, e para isso nós temos que mergulhar em águas profundas. Amém. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E para essas águas profundas, nós precisamos... Vem cá, vem cá. Gente, adora tia Sol, por isso que eu implico muito. Quando eu implico muito com a pessoa, porque eu gosto muito da pessoa. Entendeu? Vamos lá. Sabe trabalhar, tio? Sabe, né? Tá saindo aí, tia. E aí, tia, mostra pra nós. Jesus é a água da vida. Leiam, crianças. Tá fraco. Não, tá fraco. Vamos lá. As crianças bem forte. Jesus é a água da vida. Amém, amor. Vamos lá. Vamos lá. Jesus é a água da vida. Tá vendo? Jesus é a água. Agora as crianças de perna comprida. Vamos lá. Jesus é a água da vida. E essa água que vai nos purificando, que vai tirando a nossa sede, essa sede que tu tem de celular, essa sede que você tem de ficar na frente de televisão, de ver jogos, de videogame. Gente, dependendo do videogame, não é pecado não, é dependendo do que você usa. E no tempo que está sendo roubado do nosso Deus. Ultimamente, deixou bem claro aqui, foi o que Deus colocou no meu coração. Quantas das vezes em festa nós estamos alegres, mas dentro da casa do nosso Deus, que somos ricos porque Ele está em nosso meio, sentimos a presença, a graça dEle, nós ficamos como os mortos, como um mar morto que não tem vida. Mas nós temos que ter vida em Jesus. Quantos dos adultos não falam mais em línguas, em mistério? Jesus, eu quero chegar àquela idosa senhorinha do coquinho e no mistério e chegar pro pastor e ser ousada e falar, olha só, é assim que eu quero chegar. E se algum dia, algum momento chegar aquela vontade de afastar, meu Deus, presente dessa terra. E depois de tudo isso que Jesus fez na minha vida, vocês acham que eu vou largar Ele? Gente, meu marido levou uma facada, quase morreu. Meu filho amputou e está no processo. Minha filha era uma jovem, uma adolescente muito usada na casa do Senhor, e dentro da casa do Senhor se envolveu com outra menina. E hoje minha filha está comigo no ministério infantil, é casada e deu-me uma neta. Agora eu digo para vocês, sem Jesus eu suportaria? Não. E não é o meu Deus que é culpado das coisas acontecerem. São as escolhas das nossas vidas. Sabe o que vai fazer a diferença na vida de vocês?
As escolhas. Tia Mary, traz aí aquele pano. Vamos tirar isso aqui agora. Então vamos lá. Cadê a Bíblia? Dá na Bíblia, tia. Bota na minha aí. Então vamos tirar isso aqui agora. Tá bom? Então vamos fazer um ato profético aqui agora. Nós vamos fazer algo bem profundo, crianças. Não quero crianças brincando, conversando e rindo, não. Sabe por quê? Vocês têm que aprender a querer mais de Deus. Vocês têm que querer mergulhar mais na presença de Deus. Não é verdade? Vamos, olha só. Teve uma criança de 13 anos que desapareceu. É conhecida lá de um amigo do meu esposo. Ela foi encontrada agora à tarde, né? Graças a Deus. Diz que só estava com os machucados leves. Mas eu te pergunto, te falar, o que aconteceu porque ela sumiu? O que foi? Hã? Nada. O nada tira uma criança de casa, leva pra rua, joga, abandona, passa fome. É um nada, gente. Nós estamos brincando de ser crente. Não é um nada, crianças. É um inimigo que está atuando na nossa mente. Porque dentro de casa não tem mais diálogo com criança. Não tem mais a prestar atenção com criança. Não estou dizendo que vocês fazem isso. Eu estou dizendo que está acontecendo isso nos dias de hoje. E aí puxa o pano, vem pra cá. Vamos lá. E aí vamos lá. Deus maravilhoso. Vocês vão ter um papel muito grande agora. Glória a Deus. Olha o papel de vocês. Abaixa o paninho que tá no fundo. Tem como? Começa a olhar. Aí sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Mas a palavra vai dar uma olhada. A palavra contigo. Que tá lindo. Sobe mais um pouquinho. Porque olha só. O que está fazendo a diferença das águas profundas. Vai pro círculo de oração, minha irmã. Vai pro círculo de oração. Não esquece de levar tuas crianças, irmão. Vai fazer o que tu faz de bom. Evangelizar. Vai evangelizar. Vai evangelizar. Vai evangelizar. Vai evangelizar. E vocês, nós estamos junto com a tia Maria. Ela está carregando as crianças têm que fazer evangelismo. Agora eu quero mais uma aqui representando escola dominical. Cadê? Vem cá, escola dominical. Vai para a escola dominical. Olha só a escola dominical. Olha a escola dominical. Epa, peraí, tô cansado. Estudo de terça-feira cansa. Não dá. Eu tô cansado, eu vou ficar em casa. Dá um sono, ver o pastor falando. Cadê alguém para representar o estudo de palavra aqui? O ensino. O estudo de ensino. Vem. Representar o estudo de ensino aqui. Vem representar. Cadê a tia? Vem. Tira o Ministério Infantil. Olha lá, levando a palavra para as crianças dentro do Ministério Infantil. Vai lá representando. E olha só o que está acontecendo. E olha só. E aí a água tomou. E é mergulhar em águas profundas. Essas são as águas profundas que Deus tem conosco nessa noite. Crianças entendendo do que você precisa. Você precisa de ler. Precisa de orar, precisa de escola dominical, está no departamento infantil, nos cultos, está mamãe e papai no ensino da palavra. É isso que vocês precisam para entender o que é um batismo com o Espírito Santo. Para entender, porque as nossas crianças não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Elas não sabem explicar, porque não vê nem os adultos falando em línguas. Vai saber o que é o Espírito Santo? Vai! Não. Porque dentro da nossa casa temos que ser referências. Temos que ser referência. Vida de oração, consagração, separação. Não é pecado ir para aniversário, não é pecado ir para futebol, jogar bola, não é. Mas com Jesus nós tudo podemos, tudo tem um tempo na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que Jesus é a nossa força. É Ele que nos faz mergulhar em águas profundas. É Ele que vai derramando o poder dele sobre nós, fazer
que a todas as crianças na terra. Todas. Não fique nenhuma criança órfã, porque o Senhor está selando, está guardando. Termina nos dias de hoje, ainda não é fácil, porque o mundo tem oferecido muita coisa que para a nossa carne é boa, mas para o Espírito é morte. Alimentar a minha carne é bom em pornografia e da excitação. O mundo concorda de homem com homem, mulher com mulher, mas nós não temos que aceitar, porque a Bíblia me ensinou: fez o homem e depois a mulher. Não é eu que estou falando, não é eu que estou julgando, estou falando porque eu vivo isso na minha carne. Bem você também, né, menino que está aí. É águas profundas nessa noite, não é? Ezequiel era profeta. Cadê os profetas aí nesse altar? Cadê os profetas nesse altar? Levanta os profetas nesse altar aí hoje. Pode levantar, irmãos amados. Levanta os profetas nesse altar aí. As irmãs do círculo de oração. Cadê as irmãs do círculo de oração? Vem pra cá, irmãs do círculo de oração. Vem pra cá. É coisa forte, porque Deus ministrou no meu coração. Sabe por quê, Tio? Vindo ontem de Arraiane, lá do Congresso do Capivôs, dentro do carro, eu sento atrás porque minha neta não gosta de andar sozinha, gosta de andar comigo. E para ela não ir na frente, que é segurança, eu sento atrás com ela e a Carol foi na frente. Pode vir, amada, pode tomar suas posições aqui. As crianças vão ficar no meio. Os irmãos vão ficar de trás aí, ó. E cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu quero as Bíblias abertas. Porque as Bíblias vão representar as águas sendo derramadas. Porque não é nós, é a palavra de Deus que faz mudança, transformação. É a palavra de Deus que muda a minha história. Não é eu, é a palavra. Abram as Bíblias. Abram as Bíblias. As tias do Ministério Infantil, cadê? Cadê as tias do Ministério Infantil? Junta as crianças aí. Junta essas crianças aí. Bota todo mundo. E não quero ver nenhuma criança olhando uma para a outra sem rir. Não é para ficar triste, não. É para vocês fecharem os olhos e dizer: eu quero águas profundas. Eu quero águas profundas. Eu quero águas profundas. E os irmãos, as irmãs que vai pegar, cadê as Bíblias na mão das irmãs? Só que também, fechado. Vocês vão representar a Bíblia com águas caindo sobre as crianças lá atrás. Vai. Vamos lá, lá atrás. Vocês podem achar que eu não estou ministrando para as crianças, mas eu estou falando para os responsáveis que têm compromisso com elas. Neste lugar é a dor. Vem para cá, tio Matias. Vem para cá também. Vem, tia Jaque, para cá. Agora, olha só. Isso aí, eu quero fechadinho, Senhor. Fechadinho com as Bíblias. Com as Bíblias. Com Bíblia. Porque vocês vão fazer um ato profético. Enquanto tia G e as meninas vão pegar aquele tecido azul, lançar por cima das crianças, a palavra vai ser derramada sobre eles. Porque é um ato profético. Que toda maldição que vem sobre a nossa criança caia por terra. Sabe lá com autoridade. Eu quero essas mulheres de guerra, mulheres como são, com ousadia.
semana, antes de vir pra cá, eu entrei em guerra. Eu entrei em guerra na minha casa. O que você está fazendo aqui fora? Olha só, tem uma ovelha fora. Fora das águas profundas. Olha só, vocês têm autoridade sobre este lugar que Deus dá. Deus está dando autoridade para vocês fazerem mudança e transformação. Vocês têm, porque Deus está dando. Talvez vocês pensam, estou numa luta constante, mas eu também estou. E estou debaixo da presença de Deus. Estou mergulhando nessas águas profundas. Agora, as mulheres, varões que falam em línguas. Cadê a tia Ana Mary? Cadê a Ana Mary? Cadê a Ana Mary? Cadê águas purificadoras? Agora águas purificadoras. E vocês vão chamando aí. Olha só a responsabilidade. Ana Mary, louvando. Eu falei que eu ia precisar, amiga. Eu ia precisar de você. Águas purificadoras. Águas purificadoras diante do trono. Já estou terminando. Mas é para que possamos ser alcançadas, tocadas pelo nosso Deus, porque Ele está na casa. Ele está na casa. E as irmãs queridas de mistério aí, fala, deixa Deus usar vocês em mistério, derrama do poder de Deus, profetiza, tem autoridade, tem fogo nas suas mãos.
guardam no coraçãozinho delas. Hoje meu filho fala, pastor Elias, que percebia, ele fala, você fazia isso? Você fez isso comigo? A gente, nossa irmã, de 20 anos, cobrando de mim coisas que eu falo. Porque eu não falei para vocês que eu fui defesa. A minha filha, quando ela se envolveu com a menina dentro da igreja, o chão se abriu e eu fui livre. Porque a minha filha era muito ousada na presença de Deus. E eu não sabia lidar com aquilo. E aí, sabe o que aconteceu? Eu entrei em depressão. E um dia eu ia para o bairro da Glória, se não me engano, e eu falando dentro do carro com as minhas irmãs, você não pode ligar Uber. Então eu falo, eu tenho medo de entrar, eu falo, e é sério, não tem vergonha não, gente. Mas eu falo para eles, vocês são mortos. Para Deus, para Deus, que eu não tenho medo não. Mas eu tenho hoje em dia de ser saudável, não é verdade? Ele fica quando eu falo isso. Mas é verdade. Gente, tu acha que eu sou meio louca mesmo. Eu sou meio louca mesmo, mas eu amo meu Jesus. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. E eu falo para vocês que quando a minha filha, eu achei que ela tinha educação diabólica. E aí eu queria ser amiga, só para saber que ele estava no profundo dela. Sabe? Tinha pessoas que não sabem, né? Eu não vou parar para ouvir o que eu quero. Já pessoas que você sabe, né? Que e ela tem uns que eu vou gostando, Jesus. Nós estamos sabendo. Onde você não está preparada para ouvir o que eu tenho que passar? Começa a preparar, se preparar. Não deixe ele chegar aos 21 anos e fazer para ele um comprar nos dias de hoje. Falta pouco para comprar, porque o vídeo do pé. Né? Minha filha me cobra até hoje, como se fosse eu que fosse a responsável dela por uma carreira. E mesmo puta, aquela pessoa maravilhosa que vocês sabem que ela é. Na verdade, não sabe. Mas ela ficou das coisas. E eu prometo de novo. Falei para ela, deve ser puxão. Eu ia fazer assim, você teria coragem de fazer isso? Eu fiz. Prefiro ver você no caixão do que perder você para o mundo. Eu falei. Mas aí, no bairro da Glória, muito abençoado, aí meio exagero dos maus, gente, até hoje, gente. Ela me mostrou muito tal, um plano, outro plano, passagem. E aí, Deus, a gente já queria ficar lá, porque já estava perto da nossa festividade na sede. E aí, Deus, aí eu já queria, eu só quero uma oportunidade no final, que Deus para falar, Deus falou assim, eu não posso sair daqui antes de uma pessoa vir aqui à frente, porque Deus falou que tem uma pessoa aqui de depressão. Eu tinha falado desde o carro, que eu senti espírito de depressão, rodeando a bolsa para sair dele. E aí, o que acontece? Muitas das vezes você falar com uma mulher de coração, não fica com medo não do que você está vivendo. Não fica com medo não. Elas não vão você deixar de demônio não, elas vão orar com você. E aí começou um monte de gente, né? Porque falou assim, tem uma pessoa aqui que Deus, né, não quer que ela saia do jeito que ela entrou. E aí tem muita gente, ninguém mais falando. E aí Marcelo ficou assim, mas não era mas aí de repente ele fazer outra coisa. E aí eu fiquei Deus, estava me arrastando, e eu estava doente. E aí Deus usou a irmã Jaqueline. Pronto. Foi lá. Depois que eu te faço, Paulo, e lanço por terra este espírito de depressão. Não se preocupe com o que estão falando, porque eu faço a grande obra. Isso até hoje. Se você tem uma situação que precisa chegar até o altar, não deixe de ir para a casa.
Deus que fez na minha vida, faz na sua vida. Talvez a sua causa não é a minha causa, mas talvez a sua dor, seu sofrimento não é o meu, mas talvez você tenha uma situação que você precisa que Jesus é. E eu quero te convidar a estar vindo amanhã se você tem esse problema, essa causa. Não é com você, talvez com alguém que você se preocupa. Porque o meu filho, ele foi para Jesus, né, tia? Só lá, gente, mentira muito não. Mas as águas parecem que é profunda, mas não é. Nós somos tornozelos de quem não quer receber. Meu filho, talvez. E eu quero dizer para vocês que Jesus está cuidando de nós. Jesus está cuidando de nós. Jesus é aquele que faz. Meu marido, na pandemia, desenvolveu uma amiga de uma namorada de infância. Não era noviça consagrada. Eu falei para ela, minha mãe, de oração, mulheres que oram, assim, olha, eu estou vendo que uma desenvolveu uma vez que ela já estava muito porque eu não sofro mais por amor, porque meu Deus me enche com a sua presença. E eu não sofro por amor, mas também não aceito perder meu marido. E aí ele levou uma facada do marido dela. Ficou 11 dias no hospital, na pandemia. E eu irada. Aí a irmã Cláudia tem mania assim, você não pode deixar evitar que o passarinho possa passar a cabeça não tem isso. Mas você pode evitar que ele faça a minha, você sai pra lá, porque não tem nada de mim na minha cabeça não. Eu revoltada, né? Nem tá na cabeça dele tudo lá. Eu fiquei muito revoltada. Vocês me vêem sorrindo, Nath, assim. Mas só Deus conhece o meu coração. Só Deus conhece o meu coração. Só Deus sabe que Ele é o meu sustento. E se me faltar o meu Jesus, eu morro. Por isso que eu entendo a dor de cada um, de quem passa. Mas eu te digo, não desista. Lute. E eu fui ministrar na Rocinha esses dias para os jovens, que não sei o que deu todo mundo me chamar esse período agora na prova. Tia Ju, sangue de Jesus tem poder, todo mundo me chamou. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder, vou cancelar por todo mundo, mas eu fui. E chegando lá, eu fiz um ato profético igual eu fiz aqui. Separação só com a morte. E ele ficou tão assustado, né? Eu falei assim, verdade, amor, porque eu quero te largar. Se quem larga é ele, né? Quem vai morrer é ele, nem eu não, porque eu quero largar meu marido. Meus olhos verdes, irmã, que eu amo. O homem que o Senhor me deu para amar. Eu tenho amor por ele. Você acha que eu não tenho amor por ele? Se eu não tivesse, eu não estaria com ele. Porque hoje está tão fácil casar, descasar. Hoje é tão normal, dentro da igreja está acontecendo. Mas a minha mãe não tinha Jesus. A minha mãe não tinha Jesus. E me ensinou que casamento é para a vida toda. Eu não posso obrigar ele a viver comigo se ele não quer. Mas eu faço a oração do pastor Cláudio Duarte. Então eu entendo que é o tempo na nossa vida de orarmos, de mergulhar em águas profundas e sentir a graça e deixar Ele nos levar. E assim eu quero dizer nessa noite para vocês que estão aqui à frente, eu vou pedir o pastor para estar orando. E se você ainda tem alguma situação, filho, tio, primo, não sei, como aquela mãe que ficou esses dias todo procurando desde sexta-feira a sua filha. E a igreja orou porque foi para os círculos de oração, foi para os grupos de orações, não é verdade? Grupo de oração faz a diferença. E se você não faz parte do círculo de oração neste lugar, eu te convido a fazer. Quando tiver campanha de oração, eu convido a fazer. Porque o meu sustento vem do círculo de oração, porque ali eu estou em águas profundas. E eu quero dizer para você
Não desista da sua casa. Não deixe de lutar, seja por quem for. Ore por essas crianças. Ore pelo pastor da igreja. Ore pelos tios do ministério infantil, porque muitas das vezes nós queremos desistir. Quanto tempo que eu falo que eu quero ir embora, tia? Todo mundo já sabe dessa história, né? Tá todo mundo cansado de falar. Esse ano vocês ficaram até assustados porque eu não falei. Eu não falei. Dessa vez eu não falei na atmosfera. Fiquei quietinha no último ano, né? Porque eu sei que quem vai me tirar no tempo é o Senhor. Mas eu vou ser o minha deve eternamente. E eu quero agradecer essa igreja, porque me receberam com muito carinho. E a irmã ali dentro do banheiro falou assim comigo: você quer pregador? Eu disse: não. Eu disse: sério, você quer pregador? Eu disse: não. Aí a Mary. Mary que não fala nada, né? É ela mesmo. E aí ela: deixa Deus te usar. O que Deus quer fazer aqui? Falar com você aí. Entrega tudo. Porque eu ia fugir do que a tia fez para mim com tanto amor. Eu fugi. Porque eu sei que quem cuida de nós, né, tia, é Deus. Se Ele te mandar fazer, faz. Pode ser que não agrade muitos, né, tia Ju? Mas faça na vontade de Deus. E eu entrego e agradeço a minha rica oportunidade. Desculpa a hora. Nem sei.